Para você, quem pode ser salvo? Hoje é terça-feira, 18 de agosto. Estamos refletindo o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo de 23 a 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente o rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado, o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e os últimos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho é a continuação do Evangelho na qual Jesus é interpelado por aquele jovem que pergunta o que devo fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus convida então esse jovem a deixar tudo, vender tudo que ele tem, dar aos pobres e seguir Jesus, já que ele seguia os mandamentos e fazia acontecer nas suas vidas. Esse jovem então ele vai embora, como nós vimos no Evangelho de ontem, triste, porque não tinha condições, e forças para vender tudo e deixar sua riqueza de lado para seguir Jesus. Hoje é a continuação. E Jesus vai dizer assim: Em verdade vos digo, dificilmente o rico entrará no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Jesus fala aqui que a riqueza nos aprisiona, que a riqueza nos impede de nos libertarmos para seguir Jesus. Estamos ali atrelados, arraigando aos bens materiais. Pedro então questiona Jesus dizendo: Olha, deixamos tudo para seguir. O que nós vamos ganhar? Já que a salvação nos parece ser impossível. Jesus vai dizer: sim, a salvação é impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível. A salvação depende de Deus, meus irmãos, não depende de nós. A salvação depende exclusivamente do Senhor. O que depende de cada um de nós é o nosso esforço que nós fazemos. Esforçai-os para alcançar as coisas do alto. É lá que está o nosso maior tesouro. Então nós estamos muito apegados às coisas, aos bens materiais. Esquecemos que o maior tesouro nos espera é no céu. É passar por aqui fazendo a vontade de Deus, acreditando que o Deus do impossível, Ele vai me capacitar para passar por aquela porta estreita e um dia contemplar a sua face. Quem salva é Deus, quem dá a vida é Deus. Tudo está nas mãos de Deus e nós somos servos de Deus. Então nós precisamos entender. Ele está dizendo aqui para nós: eu salvarei toda a humanidade. Mas a partir do momento que essa humanidade colocar em prática a minha vontade, fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E essa vontade é que nós largamos tudo que nos impede de segui-lo e fazer a vontade dele. Aqui ele usa como exemplo a família, que muitas vezes impede de você seguir Jesus. A família que muitas vezes coloca obstáculo para você estar na igreja, coloca obstáculo para você dar um sim, enfim. Mas não só a família. Muitas outras coisas que estão ao nosso redor nos impedem de seguir Jesus com clareza, com amor, com determinação. Aí eu preciso entender, começar a perceber e ver
O que me impede, então, de seguir Jesus? O que está me atrapalhando de eu dar os passos com fé, com força, com determinação em direção a Jesus, carregando a minha cruz? Então, o Evangelho de hoje vai mostrar para nós que existem coisas que nos prendem e que nos impedem de seguir Jesus, fazer a vontade dele acontecer. E aí pode ser família, trabalho, amigos, colegas, enfim. É só a gente analisar com calma que a gente vai perceber que nós estamos dando mais atenção a certas coisas do que especialmente as coisas de Deus, do que a palavra de Deus, os ensinamentos que Deus, e nos ensina a viver plenamente a sua vontade. Esse evangelho mostra aqui os ricos, agarrados aos bens materiais, dificilmente vão entrar no reino dos céus, porque falta caridade, falta amor, falta desprendimento para muitos. Mas existem outras pessoas ricas que têm bastante dinheiro que não é assim. Aquilo que é deles, às vezes nem é dele, é das pessoas, porque eles ajudam muita gente. Existe essa diferença entre aquele rico que não abre a mão e aquele que abre a mão e ajuda o próximo com amor e com carinho. Então existe essas situações que a gente precisa enxergar e ver e analisar diante da palavra de Deus que nos interpela. Eu preciso mudar a minha vida, mas eu preciso querer. Saber que eu preciso mudar, eu sei. Agora, e o meu querer para mudar? Então é a minha vontade, o meu esforço diário para tirar tudo aquilo que me atrapalha de seguir Jesus, aquilo que me acorrenta. Então Jesus convida você, convida a mim, a cada um de nós, a não ter medo de segui-lo, mas segui-lo com fé, com amor e com determinação. O Evangelho, então, vai nos dizer isso, vai nos mostrar isso. Então eu preciso começar a vivenciar isso dentro da minha vida com maior eficácia. Por isso eu preciso deixar tudo, porque a vitória, o ganho, não vai ser aqui, mas vai ser quando eu estiver com Jesus, com o Senhor. Não pense que você vai colher os louros aqui agora, não. O louro que nós vamos colher, a riqueza que nos espera, é o céu, é onde Deus está lá esperando cada um de nós. Então que nós possamos desapegar de tudo aquilo que não pertence à nossa caminhada, que nos impede de seguir Jesus com amor, com carinho e dedicação. Assim seja. Amém. Que nosso Deus e Senhor derrame sobre nós as suas bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.